clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa a psicóloga Patrícia Drevolo, que participa conosco e traz informações aí sobre as questões da esquizofrenia, em especial infantil, as suas características, enfim, esse universo todo complexo que ela traz para dentro do programa hoje. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, César. Obrigada pelo convite, para vir falar com você sobre esse assunto. Sem dúvida, para nós é uma grata alegria recebê-la aqui dentro do programa, ainda mais para falar de algo que realmente está aí no nosso dia a dia, que é um desafio para os pais, nessa questão em particular, né, da infância, né, as questões da esquizofrenia infantil. Mas antes disso, doutora Patrícia, vamos falar da esquizofrenia. Vamos, assim, caracterizá-la, para que o público lá entenda melhor o que é isso.
Bom, então a esquizofrenia, ela é caracterizada por uma doença muito grave, né? Uma doença séria, e que ela pode trazer vários prejuízos, tanto na vida social quanto na vida individual de quem é acometido por essa doença, né? Comumente, no senso comum, a esquizofrenia sempre foi conhecida pela loucura, né? Aquela pessoa que é louca, que é fora da casinha, aquele que tem um pensamento bizarro, que vê coisas, que enxerga coisas que os outros que estão do lado não percebem e não ouvem, né? Por exemplo. Sem dúvida nenhuma, inclusive eu gostaria de aproveitar, já que a senhora falou, né, na questão do imaginário, vamos falar do amigo imaginário, porque isso é muito recorrente na infância. Isso. Bom, o amigo imaginário, ele tem a ver com as questões dos marcos de desenvolvimento da infância, né? Quando a gente vai avaliar uma criança, a gente pensa nos marcos do desenvolvimento, né? Nos períodos de infância. Então, a gente tem a primeira infância dos 0 até por volta dos 3 anos de idade e dos 3 até os 6 a segunda infância. Por volta dos 3, 4 anos de idade é bem comum que a criança tenha um amigo imaginário. A gente tem esse exemplo no desenho, né, das tirinhas do Calvin e do Haroldo, que o Haroldo tem o amigo imaginário, que é o Calvin, né? E eles conversam e fazem trocas, e é com quem ele desabafa, né? E uma criança que tem uma estrutura saudável de personalidade, né, que não entra então dentro da psicose, que é a estrutura de personalidade da esquizofrenia, ela vai ter um amigo imaginário legal, um amigo imaginário que ela possa brincar, fazer trocas, é um amigo que faz o bem, né? Uma criança que sofre de psicose, uma psicose infantil, ela tem um amigo que não é legal, um amigo que não faz bem, né? Um amigo que diz coisas para prejudicar a criança. Então, ele diz, é para se cortar, é para se jogar, né? Fazer coisas que prejudiquem essa criança, né? Então, há uma grande diferença entre um amigo imaginário de uma criança mais organizada e de uma criança que sofre de uma psicose. Realmente, existem também outras características que eu gostaria que a senhora falasse. Eu quero aproveitar também, você que está ligado com a gente, vamos deixar aí o nosso telefone e e-mail à sua disposição para os questionamentos. E outra coisa importante também que eu gostaria, de aproveitando a sequência dentro daquilo que estamos aqui falando agora, é justamente na questão da fantasia, né? Da maneira de fantasiar. Ou a criança que tem uma estrutura normal e, evidentemente, que ela tem um tipo de comportamento. E aquela que sofre de algum acometimento, né, de esquizofrênico ou algum tipo de psicose, que ela tem outro tipo de comportamento. Eu gostaria que a senhora falasse dessas diferenças. Sim. Bom, como a gente falava antes da esquizofrenia, né, se sabe que a esquizofrenia ela é caracterizada por uma estrutura fragilizada de personalidade, né, quando se tem dificuldades de se lidar com o meio e com os impulsos do corpo. Quem começou a estudar isso foi um psiquiatra alemão chamado Kraepelin no início do século XX, e foi ele que começou a estudar essas coisas e de perceber, né, que quem é acometido pela esquizofrenia tem uma estrutura de personalidade fragilizada, e é o que nós chamamos de psicose. Né? Uma criança com psicose, por exemplo, né, como a gente falava antes do amigo imaginário, ou a gente pode falar também da questão de que as crianças gostam de brincar de fantasias, né, de poder usar uma fantasia para ir numa festa de aniversário, ou em casa, ou na escola. Então, uma criança que vai se vestir de fantasia do super-homem, por exemplo, né? A criança que se veste de super-homem, que é mais organizada, que não sofre de uma psicose, ela vai se vestir do super-homem e ela sabe que ela continua sendo ela. Ela não se despersonaliza, né? Ela continua sendo o fulaninho que se vestiu de super-homem e ela vai brincar naturalmente. Uma criança que sofre de uma psicose, ela vai botar a fantasia do super-homem e poderá passar a acreditar que ela passa a ser o super-homem, né? Então há uma dificuldade de separar o real do não real. Daqui a pouco ela pode colocar a fantasia de super-homem e acreditar que ela pode pular pela janela e sair voando como se o fosse, né? De fato, existem questões aí muito importantes a serem consideradas, ainda mais dentro de um imaginário infantil, que é muito rico. É muito rico. Então, tudo isso tem de se ter, sim, todo um cuidado especial. Mas, doutora
Patrícia, vamos falar aqui dos tipos de psicose, né, que existem, porque existe uma classificação e existe toda uma preocupação, inclusive, na hora de diagnosticar, ou seja, de isolar cada uma das suas características, que eu gostaria que a senhora falasse agora, começando, evidentemente, pela simbiótica, que é uma das psicoses que está aí introduzida dentro da questão da esquizofrenia. Isso. Existem 4 tipos de psicose, tá? Na infância. Uma delas, então, a simbiótica, como tu falaste, ela é uma psicose onde a criança tem muitas dificuldades de poder se separar da mãe, né? Tanto no real quanto no imaginário. A criança precisa o tempo todo da presença da mãe, de preferência, ou de alguém que a cuide, né? É difícil de ficar sozinho, mas a gente pensa mais nessa questão de ficar ligado o tempo todo à mãe, né? Uma dependência muito grande, como se estivesse ainda com o cordão umbilical ligado. Isso. Né? E tem essa dificuldade toda, vamos dizer, de desmembrar e buscar, evidentemente, uma autonomia maior. Porque provavelmente houve uma dificuldade grande de conseguir ter um corte no simbólico ainda, né? Um corte no real e no simbólico, nesse cordão umbilical, que faz com que a criança se sinta estruturada, né? De forma com que ela consiga transitar entre os lugares e ir para o social para poder viver a sua vida sem ter sempre alguém, né? Que lhe acompanhe, né? Que lhe dê esse suporte, né? Muito bem, e a questão da psicose depressiva, como é que a senhora caracteriza ela? A psicose depressiva, ela é caracterizada por uma tristeza muito profunda, né? A criança sofre de uma melancolia. São aquelas crianças que estão sempre tristes, que estão sempre deprimidas. E muitas vezes até essas crianças podem sofrer de pensamentos suicidas, inclusive de tentativas suicidas, né? Então, é importante cuidar essas coisas, porque em alguns momentos até pode ser necessário que as crianças, né, que esteja sofrendo disso, que a criança possa precisar de uma internação domiciliar ou até hospitalar, né? Precisa de cuidados maiores, porque acaba se colocando em situação de risco. Realmente é preocupante, inclusive, doutora Patrícia, é algo que realmente suscita dos pais um interesse maior, um cuidado maior com aquele ser que está ali, porque envolvido de um acometimento como esse, realmente é algo muito complicado. Né? Mas nós vamos ainda tratar de outras questões aqui, de tipos de psicose, que em seguida nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna para falar dos quadros de borda, fica a interrogação para saber o que é isso, e a paranoide, né, que também é uma outra questão dentro da esquizofrenia, ou seja, dessa psicose, que vai ser conotada aqui pela doutora Patrícia. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Continuamos aqui com a doutora Patrícia Andrévolo, que participa aqui conosco, trazendo esclarecimentos sobre as questões da esquizofrenia, ou seja, psicoses, né, em especial infantil. E agora vamos dar seguimento às questões dos tipos de esquizofrenia que estávamos aí abordando há pouco no quadro anterior, dando continuidade agora para explicar o que como é que se conota essa questão dos quadros de borda. Bem, os quadros de borda, eles são caracterizados por uma psicose onde a criança tem muitas dificuldades de controlar os impulsos corporais, né? Então, há uma agitação psicomotora bem importante, né? E a criança também pode apresentar através dos acessos de fúria, né? É importante também tomar cuidado porque essas crianças vão para a escola e às vezes acabam confundindo toda essa agitação psicomotora com outras patologias, né? Com outros quadros, né, diagnósticos, e que muitas vezes a psicose vem antes desses outros quadros, né, que fazem com que a criança tenha toda essa agitação. Nesse quadro de borda, a criança tem um funcionamento que ela, como o nome já diz, é uma borda, né? Ela fica no meio entre a neurose e a psicose. Ela já está um pouquinho mais organizada, assim, de estrutura de personalidade. Então, ela consegue circular entre a neurose e a psicose, né? Como já diz o nome. Outra característica importante dessa forma de psicose são os quadros fóbicos, né? Tem fobias de coisas, de objetos ou de sair de casa fazem parte desse quadro, né? Do quadro de borda. Muito bem, agora vamos então para outro tipo de psicose, que é a paranoide. Isso. E evidentemente eu gostaria que a senhora, se dirigindo ao nosso público, informasse, né, e detalhasse essa questão também. Tá. A psicose paranoide, né, é uma psicose onde a criança pode apresentar delírios e alucinações, né? O que é isso? Ter distorções do pensamento, escutar coisas ou ver coisas que os outros que estão do outro lado, na questão do lado, não enxerguem, não escutem também, né? Pode ter também alteração da fala, né, da linguagem, dificuldades para poder falar, um afeto mais embotado, né? Então são sintomas que podem fazer parte desse quadro de paranoide. E todos eles têm as suas características, né, e complexidades também, né, doutora? Então, doutora Patrícia, vamos passar agora a uma situação que é muito recorrente, que é confundir o autismo com
esquizofrênico. É algo que a senhora tem deparado muito no seu consultório. A gente traz para essa pauta também, até para que as pessoas que estão aí nos acompanhando nesse instante, aproveitando mais uma vez aí para colocar o nosso telefone e e-mail para os questionamentos. Então vamos falar dessa confusão que existe aí entre o autismo e a psicose, ou seja, a esquizofrenia. Bem, é que assim, é muito difícil de poder fechar um diagnóstico nesse momento, né? Porque é difícil de poder diferenciar entre a psicose e o autismo, porque eles têm características muito parecidas, tá? Mas tem algumas coisas que nos norteiam para poder ser mais fácil de poder separar se a criança tem um funcionamento autista, né? Se ela tem um autismo ou uma psicose, né? A psicose, ela é caracterizada por falhas no modo de simbolização, da criança poder simbolizar as coisas. Por exemplo, uma criança que sofre de uma psicose, quando já está no período escolar, ela pode ter grandes dificuldades de aprendizagem, né? Por exemplo, aprender a ler, a escrever, a simbolizar o grafema, o fonema, saber que aquele desenho da letra A significa o som do A, né? A ler textos e poder interpretar as coisas que estão nas entrelinhas, tá? Então, essa questão da simbolização. A criança com uma psicose também, ela vai ter uma relação muito intensa com o outro, ela busca o outro o tempo todo, é como se houvesse um grude, né? Como a gente falou antes da simbiose, a criança gruda no outro, ela pede com que o outro fique o tempo todo junto com ela, né? Agora, já no autismo é diferente. O que nos ajuda a diferenciar é que no autismo, a criança fica presa no próprio gozo do corpo. Ela vai querer brincar sozinha, ela quer ficar sozinha, ela não demanda o outro e ela também não quer, quando o outro se oferece para poder brincar, para poder fazer alguma coisa, a criança também não aceita, ela quer ficar sozinha e presa em si no seu corpo, né? Então, existem essas diferenças que a gente pode utilizar para poder diferenciar a psicose do autismo. Muito bem, realmente são situações aí bem complexas e que necessitam, evidentemente, de uma intervenção profissional para uma avaliação mais acurada, mais precisa, né? E, claro, que o quanto antes isso for detectado, melhor, e a gente vai entrar nesses particulares logo mais e nas questões do tratamento. Mas antes disso, vamos falar da questão da dificuldade de aprendizado, que é uma outra característica e uma influência também que existe dentro dessas questões da psicose. Isso. A deficiência intelectual, como conhecida até um bom tempo atrás, se chamava de retardo mental, né? Hoje a gente tem uma nomenclatura diferente que então se chama de deficiência intelectual. Muitas crianças que sofrem de uma psicose ou de um autismo podem então sofrerem dessa deficiência intelectual, né? Esses dois quadros podem andarem juntos, né? E é importante que quando a criança já está sendo alfabetizada ou quando ela está na escola, se os professores começam a perceber dificuldades ou os próprios pais, que procurem ajuda né, de profissionais, como por exemplo um pedagogo ou uma equipe interdisciplinar que possa fazer uma avaliação para ver, né, para avaliar o que realmente está acontecendo com essa criança, né, e para poder ver assim até que ponto é de característica da personalidade, o que é aquilo ali da psicose ou do autismo, ou até onde é da deficiência intelectual, né, para poder montar as estratégias de aprendizagem. Muito bem, realmente tem situações bem importantes a serem consideradas. A senhora realmente está aqui, né, contribuindo muito para que as pessoas, né, que estão aí nos assistindo percebam a complexidade da coisa e, evidentemente, também auxilie na identificação, que é o que nós vamos falar agora, doutora Patrícia, desses acometimentos, né, como o pai, a mãe que estão agora nos acompanhando, percebendo alguma mudança de comportamento, por mais sutil que seja, como é que eles devem proceder deparando com essa situação? Inicialmente, a gente sempre sugere para os pais procurarem um auxílio quanto antes, né? Se os pais começam a perceber comportamentos diferentes daquilo que é esperado para aquela idade que a criança está passando, que procurem um auxílio profissional logo para poder avaliar essa criança, né? Hoje nós temos indicadores de risco que podem nos auxiliar para poder ver, avaliar a criança nos seus marcos de desenvolvimento, né? Esses indicadores de risco hoje já podem ser utilizados antes mesmo de um ano de idade, né? Quando ainda se é bebê, né?
Um dos exemplos que a gente pode pensar é quando o bebê está sendo amamentado por sua mãe, né, ou está no colo, quando a mãe busca o olhar do bebê e o bebê não responde, fica um olhar fixo, vago em qualquer outro lugar, mas não fixa no olhar da mãe, né, o olhar do bebê não se encontra com o olhar da mãe. Da mesma forma também, a criança quando está passando por alguma angústia, por alguma dificuldade, ela não solicita a mãe ou outra pessoa, né? Fica uma criança passiva, fica sofrendo, mas não busca auxílio do outro. Muitas vezes até os pais acabam confundindo esse bebê com um bebê querido, né? Às vezes dizem assim, a gente tem um bebê querido, ele não incomoda, ele não chora, né? Ele fica lá quietinho no berço deitado. Né? Só que muitas vezes esse bebê está assim porque justamente ele tem uma dificuldade de se conectar com o mundo real, de poder se conectar com a realidade, né? Então ele fica numa posição passiva, né? Identificando isso, buscar orientação, buscar um suporte profissional para o quanto antes dar andamento naquilo que nós vamos falar agora, se a psicose, ou seja, se a esquizofrenia tem cura e qual o tratamento. Quando a gente fala de criança, é difícil de falar de cura, né? Se fala um caminho à cura, né? E porque assim, na criança, a gente está falando de psicose, então vamos falar da psicose, a gente fala de uma psicose não decidida. Por quê? Porque a criança está em pleno desenvolvimento. É diferente de falar de uma psicose, de uma esquizofrenia no adulto, porque o adulto já tem uma estrutura de personalidade formada, já está estruturado, tá? Então tem um quadro de esquizofrenia que já está formado. A criança não, ela está em pleno desenvolvimento, a gente avalia os marcos de desenvolvimento que fazem parte de cada momento, né? E com os tratamentos, então, se busca uma direção à cura, para que a criança possa sair dessa psicose, né? E a gente tem casos na clínica que se tem sucesso, né? Desse trabalho, né? De poder auxiliar a criança a ter uma estrutura de personalidade mais organizada, né, com que ela tenha uma vida social e com a família de uma forma mais saudável, que consiga ter essa interação com o mundo, né, de uma forma mais saudável. Não, sem dúvida, doutora Patrícia, claro que tudo isso é fundamental considerar ainda mais o pai e a mãe que estão aí nos assistindo agora com essa preocupação, né, de identificar, porque é o que a gente vem procurando, auxiliar na identificação. Evidentemente que, por vezes, é até sutil, né, uma situação de outra, mas, de qualquer forma, um olhar profissional, então o pai e a mãe que depararem com algum movimento, algum tipo de posicionamento da criança, diferente daquilo que deveria ser usual, né? Ela procure realmente o auxílio profissional para identificar e, evidentemente, diagnosticar se há ou não há o problema, porque, de qualquer forma, a questão da esquizofrenia, ou seja, essa psicose, ela tem tratamento, né? Então existe como dar um alento para os pais que estão nos acompanhando agora. Inclusive nós podemos aqui referenciar percentualmente no mundo quantas pessoas têm esse tipo de acometimento. Atualmente a Organização Mundial de Saúde nos diz que 1% da população mundial sofre de esquizofrenia. De algum tipo de esquizofrenia. Psicose, evidente. Não, claro. E é importante que a gente possa salientar isso, porque, de fato, é algo que está aí, que é uma realidade, que tem, né, como ser trabalhada, como ser tratada, e isso é que vale a gente lembrar, né, doutora Patrícia. Então, vamos agora nos reportar também aquela outra questão importante, que é a questão dos sintomas, porque até agora a gente vem falando uma série de sintomatologias, mas existem algumas características próprias, né, que, definidas aqui pelas suas características, podem também ser mais facilmente visualizadas. Eu acho que a gente pode complementar com isso que nós falamos até agora, com a questão da distorção da realidade, né, do pensamento confuso, alteração na linguagem, né, de poder expressar as coisas, do afeto embotado, voltando também à questão da simbolização, isso é super importante, né, a criança com funcionamento psicótico ela vai ter muita dificuldade de poder simbolizar as coisas, de entender que aquele objeto tem aquele nome para que ele serve, né, poder, por exemplo, saber que a caneta
é aquele objeto e que a caneta serve para escrever. Então, poder deslizar entre o significado e o significante do objeto, né? Isso é poder simbolizar. Prestar atenção, por exemplo, nas crianças que estão na escola, né? Essas crianças muitas vezes vão ter dificuldade de poder ler um texto e poder interpretar esse texto. Isso é a capacidade de poder metaforizar, né? De poder entender o que está nas entrelinhas, né? Poder entender o que está por detrás daquele texto. As crianças psicóticas normalmente têm grandes dificuldades de poder fazer isso. Muito bem. Doutora Patrícia, estamos chegando aos minutinhos finais aqui da nossa entrevista, né? É muito prazeroso a gente poder falar consigo, né? Falar com uma tranquilidade, conhecimento de causa bem apropriado. E eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, evidentemente, aí, contextualizando isso tudo que falamos até agora e levando uma palavra, né, de alento, de conforto às pessoas que passam por esse tipo de acometimento. Bom, o quanto antes, né, os pais puderem levar a criança para poder fazer uma avaliação. Começou a apresentar algum sintoma que se acha, né, ou algumas dificuldades que podem ter a ver com essas questões de dificuldades do desenvolvimento, procure um profissional. Ou se a própria escola perceber, seu filho está com dificuldades de aprendizagem, seu filho está apresentando tais sintomas, né, levar até os profissionais da área da saúde para poder fazer uma avaliação clínica, né, que pode ser feito por um psiquiatra ou por um psicólogo, por exemplo. Não existe nenhum exame clínico, nenhum tipo de testagem que possa nos dizer essa criança tem uma psicose ou não, né? Ela é acometida por uma esquizofrenia. Isso quem vai nos dizer é sempre a clínica. A clínica é soberana nestes momentos, né? Então, além do tratamento medicamentoso, é importante com que os pais possam procurar um psicanalista, com que ele possa trabalhar com a criança de forma de se ocupar dela enquanto sujeito, né? De ver que tem alguém ali e que, por exemplo, pode-se ter um corpo agitado, bom, mas o que está acontecendo aí, né? Vamos dar sustentação para essa criança, né? E muitas vezes a criança com uma psicose precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Então, com psicólogo, com psiquiatra, com pedagogo, com um fonoaudiólogo, né? E essa rede de profissionais, juntamente com os pais e com a escola, podem criar uma rede de sustentação bem importante, que muitas vezes é isso que a criança precisa, né? Uma rede de sustentação para poder se desenvolver, né? Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Patrícia Drevolo, né, trazendo aí realmente muita informação importante. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Paga bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.